Imagine um país vasto, onde cada canto guarda um segredo selvagem. Das florestas encharcadas dos Everglades ao gelo implacável de Denali. Aqui, a natureza dança em seu ritmo próprio, imponente e vibrante. Em cada reserva ecológica dos Estados Unidos, encontramos uma batalha constante pela sobrevivência, um equilíbrio entre vida e morte. Prepare-se, porque vamos atravessar pântanos, montanhas e desertos, numa aventura sem igual. Vamos descobrir os mistérios e os gigantes que habitam essas terras selvagens. Bem-vindos ao Parque Nacional de Yellowstone, uma terra de fogo e gelo, onde a natureza se apresenta em toda sua força e diversidade. Fundado em 1872, Yellowstone foi o primeiro parque nacional do mundo, um santuário que cobre quase 3.500 milhas quadradas, aproximadamente 9.000 quilômetros quadrados. Este vasto território se estende por 3 estados americanos, Wyoming, Montana e Idaho, formando um ecossistema único onde a terra ainda exibe sua pulsação primitiva e selvagem. Aqui, rios cortam vales e as planícies são patrulhadas por predadores furtivos e herbívoros imponentes. O bisão americano é um testemunho vivo da história natural do continente. Uma espécie descendente dos antigos bisontes que cruzaram a ponte de terra da Ásia há mais de 10.000 anos. Estes animais evoluíram para sobreviver a condições extremas e para desempenhar um papel vital nos ecossistemas de pradaria. Esses gigantes possuem uma expectativa de vida média de 15 a 20 anos na natureza, embora alguns indivíduos possam atingir até 25 anos em condições ideais. Os bisões mais velhos são respeitados no grupo, liderando a manada e protegendo os mais jovens dos predadores. A temporada de acasalamento, ou brama, acontece entre julho e setembro. Durante esse período, os machos disputam as fêmeas através de confrontos impressionantes.
Os filhotes nascem após uma gestação de aproximadamente 9 meses, pesando cerca de 20 a 30 quilos. Logo nas primeiras horas de vida, já são capazes de ficar em pé e seguir a mãe, uma habilidade crucial para sobreviver aos predadores. Os bisões que vemos hoje são descendentes diretos de espécies ancestrais que cruzaram da Ásia para a América do Norte há milhares de anos. Esses primeiros bisontes adaptaram-se aos desafios da última era do gelo, e ao longo do tempo, a linhagem bison-bison tornou-se o bisão americano moderno, capaz de resistir a invernos rigorosos e verões escaldantes. Medindo até 2 metros de altura nos ombros e com um peso que pode ultrapassar os 900 quilos, o bisão possui um corpo robusto, adaptado para a resistência. Sua pelagem densa e lanosa protege-o do frio intenso, enquanto sua camada de gordura subcutânea oferece energia durante os períodos de escassez de alimento. Além disso, suas poderosas pernas e cascos são feitos para percorrer longas distâncias, atravessando vales e colinas com facilidade. Os bisões se movem em manadas, um comportamento que lhes oferece proteção e eficiência ao encontrar alimento. As fêmeas e seus filhotes formam grupos, enquanto os machos geralmente vivem isolados, exceto na época de acasalamento. A organização social do grupo permite que o conhecimento de rotas migratórias e fontes de alimento seja transmitido de geração em geração. Mas nem toda a vida ao redor do bisão é pacífica. Embora esses gigantes estejam no topo das cadeias herbívoras de Yellowstone, eles não estão completamente livres de ameaças. O lobo cinzento, que há gerações habita este parque, observa a manada de perto. Apesar de ser raro que os lobos ataquem um bisão adulto, sua atenção se volta para os mais vulneráveis, as fêmeas e os filhotes, especialmente no final da primavera e início do verão, quando as crias ainda são jovens e mais fáceis de abater. Com um corpo ágil e uma mente estrategista, o lobo cinzento representa o coração selvagem e indomável do parque. Depois de décadas de ausência, ele retornou para reivindicar seu território ancestral e, com isso, transformou o ecossistema de Yellowstone de maneira extraordinária. Os lobos cinzentos de Yellowstone possuem uma aparência tão imponente quanto sua reputação. Os adultos podem chegar a 1,5 metros de comprimento, com uma cauda que adiciona mais 45 centímetros a essa extensão, e seus ombros ficam a cerca de 80 centímetros do chão. Pesando entre 30 e 50 quilos, os machos são geralmente maiores que as fêmeas, e todos ostentam uma pelagem densa que varia do cinza ao marrom, com tons escuros e claros que se mesclam perfeitamente ao ambiente do parque. Esse pelo espesso não é apenas uma questão de aparência. Ele os protege das temperaturas extremas e dos invernos rigorosos de Yellowstone. Os lobos são animais sociais por natureza, vivendo em unidades familiares, conhecidas como alcateias. Cada alcateia é liderada por um par alfa, macho e fêmea,
que são os únicos a se reproduzir, garantindo a coesão e a estabilidade do grupo. Essa hierarquia rigorosa é mantida por uma comunicação complexa de uivos, gestos e comportamentos submissivos ou dominantes. A alcateia geralmente possui entre 5 a 10 indivíduos, incluindo os filhotes nascidos na primavera. Todos os membros da alcateia têm um papel crucial, desde caçar até proteger os filhotes e manter o território seguro. É uma verdadeira sociedade selvagem, onde o trabalho em equipe é a chave para a sobrevivência. A reprodução dos lobos cinzentos ocorre uma vez por ano, durante o inverno. Após um período de gestação de aproximadamente 63 dias, a fêmea alfa dá à luz entre 4 e 6 filhotes em uma toca cuidadosamente escolhida. Esses filhotes nascem cegos e completamente dependentes dos adultos, e cada membro da alcateia desempenha um papel essencial no cuidado e alimentação dos jovens. Durante os primeiros meses, a alcateia se dedica a protegê-los, fornecendo alimento e ensinando-os a caçar e a se movimentar em conjunto. À medida que os filhotes crescem, aprendem a participar das caçadas e a desempenhar papéis na alcateia, continuando a linhagem de uma das espécies mais organizadas da natureza. Os lobos cinzentos não habitavam Yellowstone desde os anos 1920, quando foram caçados até quase a extinção nos Estados Unidos. Isso causou um desequilíbrio no ecossistema, levando a uma superpopulação de herbívoros, como os alces, que acabaram prejudicando as populações de plantas e outros animais dependentes dessas vegetações. Em 1995, quase 70 anos depois, o governo americano decidiu reintroduzir os lobos em Yellowstone para restaurar o equilíbrio perdido. Os primeiros 31 lobos foram trazidos do Canadá e soltos no parque, onde rapidamente retomaram seu papel de predadores de topo. Essa reintrodução mudou a paisagem do parque e ajudou a regular as populações de herbívoros, trazendo um novo ciclo de vida para Yellowstone. A presença dos lobos afetou todo o ecossistema de Yellowstone em um fenômeno conhecido como cascata trófica. Ao controlar as populações de alces e bisões, os lobos permitiram que certas áreas de vegetação se recuperassem, trazendo de volta espécies de plantas e árvores que haviam sido quase extintas. Essa vegetação renovada criou habitats para uma variedade de outras espécies, desde castores até aves e peixes. Com isso, a volta dos lobos em Yellowstone foi um triunfo não apenas para a espécie, mas para o próprio ecossistema do parque. O lobo cinzento de Yellowstone
é a prova viva de que cada espécie desempenha um papel essencial na manutenção do equilíbrio natural. Quando uma delas desaparece, todo o ecossistema sente o impacto, como uma engrenagem faltando em uma máquina complexa. Cada uivo é um lembrete de como todos os seres estão interligados, formando uma rede de interdependência que sustenta a vida em Yellowstone. Desde os lobos aos bisões e alces, é essa diversidade de espécies que mantém o ecossistema em harmonia, revelando o verdadeiro valor de cada criatura e a perfeição da criação de Deus. Entre as muitas criaturas que chamam Yellowstone de lar, o alce, o maior membro da família dos cervídeos, é um dos mais impressionantes. Os alces machos podem atingir até 2 metros de altura até o ombro e pesar mais de 700 quilos. Suas galhadas são imponentes, medindo até 1,80 m de uma ponta a outra, e são renovadas anualmente, crescendo cada vez mais fortes a cada temporada. A vida do alce em Yellowstone é repleta de desafios, desde encontrar alimento durante os rigorosos invernos até evitar os predadores, como lobos e ursos, que frequentemente os caçam. Os alces são fundamentais para o ecossistema de Yellowstone. Eles consomem uma variedade de plantas, desde gramas até arbustos e folhas de árvores, e ao fazerem isso, ajudam a manter a vegetação equilibrada e a promover a regeneração das florestas e prados. Este impacto é fundamental para muitas outras espécies que dependem dessas áreas para sobreviver. Majestosa e imponente, a águia careca não é apenas um símbolo dos Estados Unidos. Ela representa o espírito indomável e livre das terras selvagens de Yellowstone. Estas aves podem ter uma envergadura de até 2,40 m, o que lhes permite planar com facilidade sobre rios, montanhas e prados. Elas caçam principalmente peixes, mas também podem se alimentar de pequenos mamíferos, aves e até carniça, controlando a população de inúmeras espécies. As águias formam pares para toda a vida e podem viver até 30 anos na natureza. Apesar disso, são territorialistas e não toleram invasores em seus domínios. Disputas entre machos por território ou companheiras podem ser intensas. Esses pássaros constroem ninhos enormes, muitas vezes pesando centenas de quilos e reutilizados anualmente, tornando-se verdadeiros marcos nas árvores mais altas das florestas de Yellowstone. Observá-las voando sobre o parque é como presenciar o equilíbrio e a harmonia da vida selvagem, uma visão que atrai visitantes de todo o mundo.
Yellowstone não é apenas famoso por sua fauna. Em suas entranhas repousa um dos maiores supervulcões do mundo, responsável pela formação das incríveis características geotérmicas do parque. Os geysers, fontes termais e piscinas borbulhantes são fenômenos que fascinam e intrigam cientistas e turistas. O Old Faithful, o mais famoso dos geysers de Yellowstone, entra em erupção a cada 90 minutos aproximadamente, lançando uma coluna de água quente que chega a quase 50 metros de altura. As fontes termais, como a Grand Prismatic Spring, revelam cores vibrantes, azuis, verdes, laranjas, causadas por bactérias que prosperam em temperaturas extremas. Essas paisagens geotérmicas são tão únicas e delicadas que Yellowstone se tornou um centro de pesquisa internacional para entender melhor a dinâmica geotérmica e a vida microbiana que existe em ambientes extremos. Yellowstone é um destino de ecoturismo de renome mundial, atraindo milhões de visitantes todos os anos. As trilhas, as passarelas e os mirantes são projetados para permitir que as pessoas explorem as belezas do parque, sem causar danos ao seu frágil ecossistema. Guias locais compartilham com os visitantes o conhecimento sobre as espécies nativas, a geologia única e a importância da preservação. A conservação de Yellowstone é um compromisso contínuo, onde esforços são direcionados para proteger tanto a vida selvagem quanto os maravilhosos fenômenos naturais que definem o parque. O turismo sustentável não só oferece uma experiência memorável aos visitantes, mas também reforça a importância de preservar esses tesouros naturais para as gerações futuras. Yellowstone é uma terra de contrastes e equilíbrio, onde cada espécie e fenômeno natural desempenha um papel fundamental na teia da vida. De alces pastando aos uivos dos lobos ao longe, dos geysers em erupção às águias carecas voando no céu, o parque é um lembrete do poder e da fragilidade da natureza. Como a joia da coroa dos parques nacionais americanos, Yellowstone é uma experiência que inspira respeito e admiração pela natureza. Conhecida como a última fronteira dos Estados Unidos. Com mais de 663 mil milhas quadradas, ou 1.717 quilômetros quadrados, o Alasca é o maior estado norte-americano, cobrindo uma área 2 vezes maior que o Texas. Sua localização estratégica no extremo noroeste do continente o coloca mais perto da Rússia do que da maioria dos estados norte-americanos, oferecendo uma riqueza de biodiversidade e paisagens únicas.
Em termos geográficos, o Alasca se posiciona como uma ponte natural entre a América do Norte e a Ásia. Comprado da Rússia em 1867, o estado foi, a princípio, subestimado em seu valor. No entanto, com o tempo, o Alasca mostrou sua importância estratégica e suas riquezas naturais, oferecendo vastas reservas de petróleo, gás, ouro, prata e outros minerais. Hoje, o Alasca é muito mais do que uma fonte de recursos. Ele representa um patrimônio ambiental incomparável, abrigando algumas das paisagens mais intocadas e uma vida selvagem abundante e diversificada. Apesar de seu clima severo, o Alasca é lar de comunidades únicas e resilientes. Cidades como Anchorage, Fairbanks e Juneau, a capital, contrastam com as pequenas aldeias e vilarejos espalhados pelo interior, onde culturas indígenas como os Inuit e os Yupik mantêm tradições que datam de milênios. No coração do Alasca se ergue Denali, com seus 20.310 pés, ou 6.190 metros de altitude. Essa montanha imponente, cujo nome significa a grande para os povos nativos, é cercada por um parque nacional que abrange milhões de acres. Esse é um santuário, onde espécies icônicas vivem em equilíbrio, cada uma desempenhando um papel essencial no ecossistema. O urso pardo, uma das presenças mais poderosas e icônicas do Alasca, é um verdadeiro símbolo de força e adaptabilidade. Esses ursos habitam principalmente as florestas densas e as regiões montanhosas de Denali, assim como as ilhas próximas, como Kodiak, onde alcançam seu maior tamanho. Um urso pardo adulto pode atingir impressionantes 1,5 metros de altura nos ombros, chegando a mais de 3 metros quando em pé sobre as patas traseiras. Seu peso varia entre 300 e 700 quilos, dependendo da dieta, época do ano e da região que habita. Os ursos de Kodiak, por exemplo, estão entre os maiores e mais pesados da espécie. Esses ursos são geralmente solitários, mas se reúnem em áreas ricas em alimento, como os rios durante a migração dos salmões. As fêmeas entram em período reprodutivo a cada 2 a 4 anos e, após uma gestação de cerca de 6 a 8 meses, dão à luz de 1 a 4 filhotes durante a hibernação, geralmente entre janeiro e fevereiro. Ao nascerem, os filhotes são pequenos e indefesos, mas crescem rapidamente enquanto permanecem com a mãe até os 2 ou 3 anos de idade, aprendendo habilidades essenciais para sobreviverem sozinhos. À medida que o outono se aproxima, os ursos pardos se preparam para a hibernação, acumulando gordura essencial para enfrentar os longos meses de inverno.
A hibernação, que ocorre em tocas protegidas nas montanhas, pode durar de 5 a 7 meses, durante os quais o urso entra em um estado de metabolismo reduzido, sobrevivendo apenas com as reservas de gordura acumuladas. Embora o urso pardo tenha uma dieta diversificada, a migração dos salmões é um evento crucial em seu ciclo anual. Durante o verão, os salmões empreendem uma árdua viagem rio acima, retornando aos locais de desova onde nasceram. Para os ursos, essa abundância de alimento oferece a oportunidade perfeita para consumir grandes quantidades de proteínas e gorduras, essenciais para acumular reservas de energia antes da hibernação. Nesse período, os ursos exibem notáveis habilidades de pesca. Com um golpe certeiro das patas, capturam os salmões, garantindo uma fonte rica de energia. Mas eles não são os únicos a se beneficiar dessa abundância. Restos de salmões deixados pelos ursos atraem águias e gaivotas, que também aproveitam a fartura sazonal. Esse ciclo de alimentação não apenas sustenta várias espécies, mas também enriquece o solo, pois os restos de peixes que não são consumidos se decompõem, fertilizando o ambiente e promovendo a saúde de todo o ecossistema. O urso pardo é uma peça-chave no equilíbrio ecológico do Alasca. Sua dependência dos salmões conecta o ecossistema aquático com o terrestre, fortalecendo a biodiversidade local. À medida que restos de peixes alimentam outras espécies e fertilizam o solo, o ciclo da vida no Alasca se mantém em constante movimento. No entanto, os ursos não são os únicos protagonistas dessa dinâmica. Compondo a fauna da região ao lado dos ursos, a raposa do Ártico é pequena, ágil e incrivelmente resiliente, um verdadeiro símbolo de sobrevivência no extremo norte. Sua pelagem é uma de suas características mais fascinantes. No inverno, assume um branco puro, permitindo que ela se misture perfeitamente com a neve. No verão, muda para tons marrons ou cinzas, ajudando na camuflagem em paisagens rochosas e tundras. Capaz de suportar temperaturas que chegam a menos 50 graus Celsius, a raposa do Ártico possui adaptações únicas, como patas cobertas de pelo que funcionam como isolantes térmicos e permitem caminhar sobre o gelo sem perder calor. Sua dieta é diversificada, mas durante os longos e escuros meses de inverno, ela se torna altamente dependente de pequenos roedores, como os lemingues. Quando os tempos ficam ainda mais difíceis, ela não hesita em se alimentar de carcaças deixadas por predadores maiores, como os lobos ou os próprios ursos. As raposas do Ártico também são conhecidas por sua impressionante capacidade de armazenar gordura antes do inverno, o que lhes permite sobreviver em períodos de escassez de alimento.
Elas são territorialistas e podem cobrir grandes distâncias em busca de comida, viajando até 6.000 milhas, ou seja, quase 10.000 quilômetros em um único ano, um feito notável para um animal de seu porte. Além disso, a reprodução é fundamental para garantir a continuidade da espécie. Após um período de gestação de cerca de 50 dias, as fêmeas dão à luz entre 6 e 12 filhotes, que nascem em tocas protegidas contra o frio e os predadores. Esses filhotes crescem rapidamente, aprendendo desde cedo as habilidades essenciais de caça e sobrevivência. O caribu, também conhecido como rena, é uma das espécies mais icônicas das terras geladas do norte. Renomado por suas migrações épicas, ele se tornou um verdadeiro símbolo das vastas e geladas paisagens árticas. Em grupos que podem chegar a centenas de milhares de indivíduos, eles percorrem distâncias impressionantes em busca de pastagens mais abundantes, atravessando tundras, florestas e rios congelados. Essas jornadas são essenciais não apenas para sua sobrevivência, mas também para a manutenção do equilíbrio ecológico das regiões por onde passam. Tanto machos quanto fêmeas possuem galhadas, uma característica incomum entre os cervídeos. Os machos utilizam essas estruturas imponentes em disputas territoriais durante a temporada de acasalamento, enquanto as fêmeas as mantêm por mais tempo, até o fim do inverno, para proteger melhor suas fontes de alimento. Um macho adulto pode pesar entre 150 e 300 quilos e medir até 2 metros e 20 centímetros de comprimento, com fêmeas sendo ligeiramente menores. O caribu é uma espécie vital para o ecossistema do Alasca. Ele desempenha um papel fundamental na cultura dos povos indígenas, que há séculos dependem desse animal para sua subsistência. Seja como alimento, vestuário ou em rituais espirituais, o caribu é profundamente enraizado no modo de vida das comunidades nativas. Em um ambiente tão desafiador como o Alasca, o caribu é um símbolo de resistência e adaptação, mostrando como a vida selvagem evolui para prosperar em harmonia com seu habitat. O Alasca nos mostrou a força e a resiliência da natureza em sua forma mais crua. Das montanhas imponentes às águas geladas e suas vibrantes criaturas, cada elemento aqui desempenha um papel essencial no equilíbrio deste vasto e remoto ecossistema. É uma terra que ensina lições de adaptação e sobrevivência, onde o ciclo da vida se desenrola em um ritmo constante e imponente, que ao longo dos anos tem revelado seu valor inestimável e a assinatura divina em cada detalhe de sua criação.
O deserto de Sonora, uma das regiões mais quentes e biodiversas da América do Norte, se estende por aproximadamente 260 mil milhas quadradas, ou seja, quase 674 mil quilômetros quadrados, abrangendo partes do Arizona, Califórnia e México. Apesar das condições extremas, com temperaturas que ultrapassam 50 graus centígrados no verão, essa região é surpreendentemente vibrante, abrigando uma fauna e flora adaptadas à aridez. O deserto de Sonora é um ecossistema essencial. Ele regula o clima regional, armazena carbono em sua vegetação única e sustenta comunidades humanas há milhares de anos. E, em meio a esse cenário extremo, encontramos algumas das criaturas mais fascinantes. Entre os habitantes icônicos do deserto está a coruja escavadora, que desafia todas as expectativas. Ao contrário de outras corujas, ela passa boa parte do tempo no solo, vivendo em tocas que escava ou ocupa após outros animais. Pequena, mas cheia de personalidade, a coruja escavadora é um predador astuto, alimentando-se de insetos, pequenos roedores e até mesmo répteis menores. Essas aves têm uma habilidade impressionante de se adaptar às temperaturas extremas. Durante o dia, se protegem do calor em suas tocas. À noite, saem para caçar sob o frescor do deserto, quando o céu é iluminado por um manto de estrelas. Nenhum capítulo sobre o deserto estaria completo sem mencionar o astuto e adaptável coiote. Esse canídeo, muitas vezes visto como um símbolo de resistência e versatilidade, desempenha um papel crucial no ecossistema do deserto de Sonora. Figura lendária no folclore indígena, o coiote é retratado como um astuto trapaceiro, mas também como um herói que ajuda a moldar o mundo natural. O segredo do sucesso do coiote está em sua incrível capacidade de adaptação. Ele prospera onde outros falham, ajustando sua dieta às condições locais. De pequenos mamíferos e répteis a frutos de cactos e restos deixados por outros predadores, o coiote raramente passa fome. Durante os períodos mais difíceis, sua inteligência e habilidade para se mover silenciosamente permitem que ele explore territórios sem ser detectado. O uivo do coiote é uma trilha sonora emblemática das noites no deserto, usado para marcar território e coordenar o grupo. Ele é tanto um sinal de unidade quanto um lembrete da presença constante desse predador ágil. Os coiotes também têm uma vida social rica. Embora muitas vezes caçem sozinhos, eles formam laços familiares estreitos, criando seus filhotes em tocas protegidas. Os jovens aprendem rapidamente, observando os mais velhos e desenvolvendo habilidades de caça e sobrevivência. O coiote é mais do que um sobrevivente. Ele é um lembrete de como a vida persiste e floresce, mesmo em ambientes que parecem hostis. Sua presença no deserto de Sonora simboliza não apenas resiliência,
mas também a importância de cada espécie na complexa teia da vida. Mas nem todos os moradores do Sonora são tão discretos. O monstro de Gila, uma das poucas espécies de lagartos venenosos do mundo, é tão fascinante quanto perigoso. Com sua pele escura salpicada de laranja ou amarelo, ele é inconfundível. Embora raramente ataque humanos, seu veneno é potente, usado principalmente para defender-se de predadores e capturar presas. Ao contrário de muitos répteis, o monstro de Gila é um caçador paciente, alimentando-se de ovos de pássaros, pequenos mamíferos e até insetos. Das montanhas escarpadas às planícies áridas e vales férteis, cada paisagem do deserto de Sonora narra uma história única. Juntas, elas compõem um dos ecossistemas mais ricos e diversos da América do Norte. Este deserto guarda não apenas cenários deslumbrantes, mas também tradições profundamente enraizadas em seu solo. O povo que habita a região preserva com orgulho seus costumes, enquanto a fauna local se destaca por sua incrível adaptação e resiliência. Aqui, o tempo parece seguir um ritmo próprio, em um equilíbrio perfeito entre o místico e o selvagem, onde a natureza continua sua jornada imponente e intocável. Ao longo deste documentário, viajamos por alguns dos lugares mais espetaculares e diversificados dos Estados Unidos. Começamos nas vastas planícies e picos vulcânicos de Yellowstone. Exploramos as paisagens geladas e remotas do Alasca. Sentimos o calor escaldante e a resiliência do deserto de Sonora. E finalmente nos perdemos nos exuberantes pântanos dos Everglades. Esses destinos representam a imensa diversidade de um país que abriga alguns dos ecossistemas mais ricos e dinâmicos do planeta. Das costas ao interior, dos pântanos aos desertos, a vida floresce de formas que nos surpreendem e inspiram a cada passo. Estamos compartilhando essas maravilhas com você, para que juntos possamos aprender, apreciar e, acima de tudo, proteger esse legado natural. Cada região, cada espécie tem uma história única que merece ser contada, e nossa jornada está apenas começando. Voltaremos em breve com mais aventuras, explorando novos territórios e revelando os segredos da vida selvagem desta terra abençoada. Agradecemos a você por embarcar conosco nesta jornada. Sua paixão pela natureza é o que nos inspira a continuar. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de curtir,
se inscrever no nosso canal Bom é Bicho e compartilhar este conteúdo com todos que amam o mundo natural. Juntos podemos garantir que essas maravilhas continuem a ser admiradas e protegidas. Até a próxima. E lembre-se, o planeta é nossa casa, e o que o torna especial é a vida que ele abriga. Nos vemos em breve para mais descobertas no Bom é Bicho.